Último vídeo deste ano de 2024 aqui neste canal, um vídeo inédito, né? Fica também como uma mensagem de tanto de Natal como de Ano Novo, vai? E vou fazer do jeito que eu gosto de fazer, né? Me valendo de alguma obra de arte, algum filme, algum livro, enfim, música, seja o que for, que expresse algo, né? Que permita que a gente possa prestar uma atenção melhor e com isso se abrir dimensões de uma experiência estética mais fecunda, mais rica, né? E vou aproveitar o fato de que vai estrear no dia, acho que 25 ou 26 de dezembro agora de 2024, o segundo filme do Alto da Compadecida. O primeiro filme acho que de 2002, se eu não me engano, no começo do século XXI aí. E ele né, obviamente o primeiro é baseado na peça teatral escrita pelo Ariano Suassuna lá na década de 50, né, do Alto da Compadecida. Antes de chegar nisso, deixa eu fazer uma coisa, vamos tirar já da frente algo que é o que vai acabar sendo discutido, já dá para saber exatamente como é que vai ser recebido, o tipo de discussão que o filme vai gerar. Então vamos tirar já isso aqui da frente, né? Que é o fato, bom, primeiro, Ariano Suassuna nunca escreveu um Alto da Compadecida parte 2. Significa dizer que esse filme vai ser completamente, inteiramente criativo, no sentido que vai ser imaginado pelos produtores, né, pelo diretor, pelo Guel Arraes, que é o mesmo diretor do primeiro filme, tá? E aí é claro que você pode ficar com aquela pergunta, pô, já é uma sacanagem, o cara não fez isso, né? Quer dizer, pode, não pode, será que isso deveria, se não deveria, vai ter lacração, vai ter não sei o que e tal. Aí eu acho legal a gente botar a coisa num certo contexto para você ver que não só pode ter o segundo filme, como inclusive faz sentido que tenha. E vou explicar por quê. E aqui, não tô dizendo que vai ser bom, só estou dizendo que pode ter, né? E que faz sentido que tenha. Porque o primeiro Alto da Compadecida, do Ariano Suassuna, já não era um negócio original do Ariano Suassuna. Calma, deixa eu me explicar aqui. A obra do Ariano Suassuna, tanto o teatro como também no poemas, suas aulas de espetáculo com o movimento armorial, os seus romances, que eu recomendo muito que sejam lidos, inclusive, todos eles, né, Ariano está, de alguma maneira, resgatando, né, recuperando e mostrando para além de onde se costuma se conhecer essas histórias, levando essas histórias para além dos seus lugares, digamos assim, não digo de origem, mas onde eles costumeiramente costumam ficar. Estou me referindo às histórias da literatura de cordel, as histórias cantadas pelos repentistas nordestinos. Praticamente, eu não li todas as peças teatrais do Ariano, mas boa parte delas, ele mesmo, no começo do livro, ele diz da onde ele está tirando, de onde ele está misturando histórias dessa literatura de cordel para criar a sua história. O Alto da Compadecida, em particular, ele cita três histórias famosas da literatura de cordel, que é o Castigo da Soberba, o Testamento do Cachorro e o Cavalo que Defecava Dinheiro. Se você ler a história, ele até coloca uns trechinhos disso no comecinho, antes de começar a peça, né? Tá aqui, eu tô com a edição aqui da Nova Fronteira, e você tem ali, antes de começar, você já tem essa explicação. Ele sempre dá a referência que ele está retrabalhando aquelas peças, vamos dizer assim, aquelas histórias que são da literatura de cordel. Não só a parte da trama, da estrutura, mas também personagens, como o João Grilo. João Grilo é um personagem de outras histórias da literatura de cordel que o Ariano Suassuna traz para dentro do seu, digamos, universo. Inclusive essas histórias, esses personagens, eles vêm de muito antes, né? São histórias que atravessam o oceano. Algumas o Ariano até diz que acha que veio da África, outros vieram com os portugueses, com os espanhóis, se misturaram ali, quer dizer, não dá nem para saber exatamente de quem é a autoria, né? O João Grilo, por exemplo, ele vai encontrar talvez como a primeira referência desses personagens meio picarescos, né? Vai ser o Lazarillo de Tormes, né? La Vida de Lazarillo de Tormes, acho que é o romance, que ele é um sujeito meio João Grilo, que guia um cego, meio malandro, etc e tal. E é um personagem arquetípico, né? É o Arlequim, né? Vai ter essa coisa meio sagaz, meio astuta, tem até ecos do Ulisses da Odisseia, para vocês terem uma ideia. No Brasil, né, você vai ter o Pedro Malassarte, que no cinema é um personagem que tem muitos filmes lá no século XX, que é um parente, vamos dizer assim, do João Grilo nesse sentido, de serem parecidos. O Agostinho Carrara, da Grande Família, é um tipo de João Grilo. Estou destacando isso para vocês verem como são personagens tipo, como se diria tecnicamente, né? Eles representam mais um tipo, né, de pessoa do que tendo uma característica propriamente individual. Então o João Grilo já existiu em diversas outras histórias, o Ariano coloca dentro de si. E aí é interessante, né, de colocar o seguinte: Ariano fez uma peça de teatro
que é para ser, obviamente, encenada, não lida. Então, quando você abre ali, você vai ver uma série de indicações que ele dá de como deveria ser cenário, o que pode, o que não deveria fazer. Ele dá umas indicações básicas. Mas toda peça de teatro, ela tem o texto base, mas ela é construída na hora da encenação. Há uma margem bastante grande para você complementar o texto, né? Mais ainda, uma peça de teatro ela só existe enquanto está sendo executada. O que significa dizer que a cada apresentação, mesmo do mesmo elenco, é uma peça que pode ser completamente, não digo diferente, mas nova, né? A experiência estética pode ser diferente se você assistir várias vezes a mesma peça. Assim como essas literaturas de cordel, né? A autoria não é tanto de quem fez a história, mas daquele que a executa. Então o repentista, quando ele está tocando o negócio, né? O sujeito que declama, né? É os trovadores da Idade Média, os aedos da época da Grécia. Eles é que executam. E na hora em que eles executam, aquela história está acontecendo. Elas permanecem, digamos assim. Estou destacando isso justamente para mostrar, então, né, que o próprio Alto da Compadecida 1 já não é um negócio inteiramente original da criação do Ariano Suassuna. Ele reelabora histórias anteriores para criar a sua história. Se ele fez isso, por que é que alguém não poderia fazer a mesma coisa com as histórias dele? Inclusive, no filme do primeiro Alto da Compadecida, feito pelo Guy Arrais, ele faz isso. Ele vai pegar outras peças do Ariano, que é o Santo e a Porca, por exemplo, e ele vai complementar junto com o Alto da Compadecida. Mas ainda vai pegar certas situações que estão no Decamerão do Boccaccio, por exemplo, que também não estão no original. Então o primeiro filme do Alto da Compadecida já tem algo próprio da construção do filme, do diretor, do Guy Arrais, enfim, dos atores, que mistura coisas que não estão no texto original do Ariano Suassuna. Então tem um segundo Alto da Compadecida, um terceiro, um quarto, um quinto, faz todo sentido, porque é basicamente o mesmo movimento que levou essas histórias até Ariano para ele construir o Alto da Compadecida, que leva do Alto da Compadecida a ser encenado por diversas companhias teatrais e sendo feitos filmes que serão diferentes entre si. Tem 3 filmes que foram feitos do Alto da Compadecida. Eu tenho essas anotações aqui. O primeiro deles é de 1969, se chama A Compadecida. O próprio Ariano Suassuna participou do roteiro. A Regina Duarte, novinha de tudo, né, era a Compadecida. O Armando Bogos era o João Grilo. O Antônio Fagundes era o Chicó. E esse primeiro filme ele é bastante fiel ao texto original. Se você leu o Alto da Compadecida, você vai saber que tem um narrador, né, um apresentador, que é o palhaço, né? Há uma estrutura meio circense envolvendo o Alto da Compadecida, e o palhaço é o narrador dessa história. Esse palhaço aparece na Compadecida. Esse primeiro filme é mais fiel ao texto original do Ariano do que o filme que ficou famoso do Guy Arrais em 2002, se eu não me engano. O Ariano gosta do filme, ele gosta que foi encenado em Pernambuco, então o cenário é parecido com aquele originalmente pensado para a obra, porém ele acha o filme de um ritmo muito lento, e o ritmo do Alto da Compadecida ele é absolutamente central para acontecer a história. O ritmo do humor, e principalmente o ritmo da astúcia do João Grilo, né? O ritmo aquele ritmo que é mais propriamente nordestino, não pela astúcia, malandragem, nada disso, mas por aquela coisa meio musical que o nordestino tem, aquela velocidade que se tem na hora de falar, etc e tal, que vai envolver sim uma dimensão de bom humor, etc e tal. E isso, o primeiro filme é muito fraco mesmo. O Armando Bogos com o João Grilo funciona muito pouco de fato. O segundo filme que foi feito deles foi dos Trapalhões, os Trapalhões no Alto da Compadecida, que o Ariano também adorou, acha o Didi perfeito, né, o Renato Aragão perfeito para o personagem, porque o Didi é um tipo de João Grilo também, é o mesmo personagem de certa maneira. Então ele gostou muito desse filme, elogiou muito. Eu particularmente achei que foi assim, eles acertaram demais no Trapalhões. Trapalhões é da minha infância, né, então eu assisti esses filmes. Claro que assistindo hoje em dia, o ritmo, a lentidão, o tipo de sensibilidade estética é muito diferente, né? Torna aquilo meio tedioso, mas ainda assim ele é interessante. E tem uma sacada que eu acho que é preciso ser destacado dos Trapalhões do Alto da Compadecida, que é o fato deles fazerem o Mussum, obviamente vai ser Jesus Negro, mas não apenas. O Mussum também faz o personagem do Frei, que é tratado como um idiota pelo bispo, mas ele é o único santo da história, o santo com o nome cheio, né, que está no processo mesmo de se santificar em vida. E ao colocar o Mussum sendo esse santo, o único homem bom da história, e depois como sendo Jesus Cristo, faz uma interessantíssima combinação simbólica que joga uma luz para o texto que o próprio texto original não tem, porque são personagens diferentes.
Ao tornar o Frei, que é um idiota aos olhos do mundo, né? Mas é um santo aos olhos de Deus, e ao fazê-lo, o Mussum ser o mesmo ator que interpreta ele e Jesus, simbolicamente falando, ele nos expressa algo que às vezes a gente não tem noção de, que os santos são tipos de Cristo em determinados momentos diferentes da história. Cada santo é um tipo de Cristo, encarnado em momentos diferentes. Vamos colocar dessa maneira, né? Como uma figura de linguagem, essa coisa da encarnação, por favor. Eu não entendo diferente disso. E ali isso fica muito expresso. Então é muito legal o Auto da Compadecida, né? Também tem o palhaço apresentando, também tem uma proximidade com o texto original muito grande. Coisa que o filme do Guy Raz já não tem. O filme do Guy Raz já não tem essa dimensão do palhaço narrador. O filme começa com o João Grilo Chicó ajudando o padre da paróquia a passar o filme da paixão de Cristo para os moradores locais ali. Isso já não tem no texto, né? A dimensão a história do Santo da Porca que é colocado, cenas do Decameron, não tem no texto. Então ele se afasta, né? E aí é claro, né? Será que o Ariano gostou? Não só gostou, como disse que o Guy Raz conseguiu ser melhor do que a peça que ele escreveu. Por quê? Porque ele entende que o Guy Raz conseguiu colocar mais na dimensão religiosa que na própria obra original ela não tem. E talvez ele esteja se referindo, por exemplo, justamente a essa primeira cena, na qual o enquadramento da câmera, se você assistiu o primeiro, o Auto da Compadecida, são as primeiras cenas, vai mostrar ali as pessoas assistindo e elas fazem um enquadramento bem de selfie, assim, né? E as pessoas estão muito comovidas, muito emocionadas com a história da paixão de Cristo. E de certa maneira, o Guel foi muito feliz nessa escolha, porque de alguma maneira é como aquelas histórias dos cantadores, dos repentistas, as pessoas ficavam ali escutando, embevecidas, encantadas com aquelas histórias. Ora, se divertindo, se a coisa fosse trágica, mas angustiados com relação àquilo. A necessidade da presença de uma plateia para completar uma peça sendo encenada, ou um repentista contando uma história, cantando uma história, o Guy Raz consegue colocar ali. Simbolicamente falando, né? Como os espectadores que de certo modo complementam aquilo que está sendo mostrado, porque aquela obra tem que estar dando um impacto neles. É importante ser dito porque tanto essas peças do Ariano como do Teatro de Cordel, elas têm uma função moralista bastante grande. Tem uma certa altura do texto aqui, que é quando já está chegando mais para a parte final, que o próprio palhaço, na história do livro, né, da peça, o palhaço diz assim: espero que todos os presentes aproveitem os ensinamentos desta peça e reformem suas vidas. Ou seja, tem uma pretensão de que aquela história seja edificante, seja exemplar em alguma medida, mostrando o certo e o errado, digamos assim, mas com uma mensagem de certo modo moral. Como essas histórias são voltadas para as pessoas mais populares, digamos assim, com menos recursos intelectuais no sentido de interpretações e símbolos, elas eram histórias simples, diretas, que iam ao ponto, que deixavam as coisas muito às claras. Quase todas as peças do Ariano são assim. O Auto da Compadecida não é diferente. Ele não traz maiores, né, necessidade de você compreender teologicamente as coisas. Não, nada disso, muito pelo contrário. Tudo é realmente muito simples, tudo é muito fácil de visualizar, né? O santo que é santo, o malandro que é malandro, o bandido que é bandido, né? Os pecados de um, do outro, etc. e tal. E a própria estrutura da peça, que ela é em 3 atos, ela é também bastante clara. No primeiro ato você tem a apresentação dos pecados dos homens, né? Todos os pecados dos personagens, tirando desse Frei, que é interpretado pelo Mussum no filme dos Trapalhões, ele é apresentado, né, justamente como sendo os seus defeitos, né? Todo mundo tem o defeito de todo mundo escolhe a si mesmo em vez do outro e muito menos de Deus, né? E cada um, e o pecado principal que o Ariano coloca aqui é o a coisa da avareza, né? A simonia no caso do bispo, do padre, etc. e tal. E o palhaço nessa parte, ele logo que termina o primeiro ato, vai para o segundo, ele diz assim se conseguem as coisas neste mundo, né, através do pecado. O ato 2 é mais ou menos assim, a consequência deste pecado, num plano que não é exatamente o material, mas aquele que nos leva ao juízo final. Ou seja, qual é o salário do pecado? A própria morte. Então, por conta daqueles pecados, daqueles defeitos, daquelas confusões, vai todo mundo morrer, tirando o Chicó que vai ser poupado, todo mundo morre, basicamente. E o terceiro ato, que é o grande momento, né, da peça, é justamente o julgamento feito no céu, onde tem o Jesus negro que aparece e a compadecida, né, Maria, na Nossa Senhora, que aparece ali, também o diabo, para fazer o julgamento de todos eles. O que acho que
chegando nesse ponto, quando a gente vai pro filme, a gente vê que, se você compara, se você assistir os outros filmes e mesmo as peças, o Ariano vai dizer isso, assim, não tem João Grilo melhor do que o Matheus Natchergali faz. O João Grilo é ele agora, não tem como dissociar. As interpretações são melhores, o ritmo do filme é muito perfeito, muito acertado. Então o Ariano ele considera o filme do Goya Reis até superior à sua própria peça, digamos assim. Acho que até chega a falar isso, inclusive. Né? Pelo menos na dimensão espiritual religiosa, ele chega a dizer isso. Porque, de fato, tem algumas escolhas que são feitas ali que são bem... tornam as coisas mais encaixadas, vamos dizer assim, nesse sentido mais espiritual. E já me refiro a elas. É importante lembrar que esse filme do 1, se você puder, assista a minissérie que deu origem ao filme. Porque a minissérie que passou na Globo, acho que em 99, deve estar disponível aí no Globoplay, essas coisas todas, ela era uma minissérie em 4 pedaços e por isso vai ter mistura não só do Alto da Compadecida, mas vai ter a história do Santo e da Porca, vai estar mais bem contado a história. O filme é meio que um copia e cola, recorta algumas partes dessa minissérie e transforma num filme. Se você não assistir a minissérie, você não vai sentir falta de nada, porque é muito bem montado o filme. Né? Mas se você assiste a minissérie, você percebe que tem mais coisa que não está no filme e que é legal de você conhecer. A obra fica mais redonda, vamos dizer assim, mais bem acertada. Tá? Mas o fato é que, se você não assistiu nenhum daqueles filmes, nem essa minissérie, só ficou com o filme do Goya Reis, você já está com uma baita obra de arte nas mãos. É como se aquela encenação da peça do Ariano Suassuna, tendo sido filmada, transformada em filme, se torna modelar, né, exemplar de outras encenações que possam ser feitas disso. Bom, muito bem. Aqui entra a parte que eu acho que é legal de fazer, como se fosse uma mensagem mesmo de Natal. O Ariano, até por uma marca muito profunda que ele deixa na sua vida, que é o assassinato do pai quando ele ainda é muito pequeno, quando ele ainda é criança, por conta de disputas políticas, essa marca ele carrega por toda a vida. Tanto que já bem velhinho ele não consegue nem falar a respeito do pai, porque ele se emociona toda vez. Uma primeira parte da sua produção teatral é toda feita de tragédias. Quando entra a comédia, que começa com o Alto da Compadecida na década de 50, é muito porque ele se apaixona, né? Começa o seu casamento com a sua esposa Zélia, que vai durar a vida inteira. Então ele coloca um pouco mais dessa dimensão da comédia no sentido cômico, bem-humorado, mas também no sentido de final feliz. Só que sempre dentro desse contexto meio de um julgamento acontecendo. Se você ler o Romance da Pedra do Reino, por exemplo, também é o sujeito lá, o narrador da história, ele está preso e ele está fazendo uma espécie de um libelo, né, de uma alegações finais do julgamento, que também vai ser o do leitor. Essa estrutura de julgamento está sendo muito presente na obra do Ariano. E no Alto da Compadecida você tem isso no terceiro ato, né, quando então vai ser feito o julgamento. Quando a gente pega a dimensão da compadecida, da ideia de compadecida, né? Ou seja, portanto, da coisa do perdão, da compaixão e tudo mais, essa estrutura ali do julgamento, o diabo vai querer a justiça no sentido de, bom, apaga, né? Cada um paga pelos seus pecados, etc. e tal. E quando ele começa a apresentar o caso, fala assim, ninguém vai para o céu. Ninguém vai para o céu. Pela justiça, ninguém vai conseguir ir para o céu. Vai sempre haver um motivo de condenação para ir para o inferno. Não tem como escapar disso. Somente a dimensão da misericórdia pode levar as pessoas a serem salvas. E a estrutura da misericórdia dentro do contexto jurídico, digamos assim, de um julgamento, é muito bem feito pelo Ariano. A coisa ganha ares ali de toda a malandragem do João Grilo que existe antes, e ali também, em alguma medida, vai se transformando aos poucos numa grande inocência restaurada. Ele vai se tornando meio como criança. E é muito bonito a forma como isso se constrói ali. Quando a gente para pensar na misericórdia, no perdão, ela é sempre injusta se você for pensar bem. Porque quando você comete um crime, por exemplo, tem uma pena, um castigo para aquilo. Se há uma dimensão de perdão, seja da quantidade que for, já está sendo injusto à luz do que você merece. O perdão ele é por natureza injusto do ponto de vista humano. Ele só é justo aos olhos de Deus. Então essa dimensão da misericórdia e da compadecida, que não vai procurar uma equivalência entre crime e pena, entre pecado e castigo, mas vai procurar um motivo para poder perdoar as pessoas, para poder salvá-las. Essa é a beleza e como é comovente isso nessa terceira parte. Tanto na leitura como no filme mesmo.
né? E uma coisa que é interessante é que é o seguinte, dado que essa dimensão de misericórdia ela já está dada por conta da encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo, o que ele padece com a sua cruz e com a ressurreição, ele encarna, morre e ressuscita, tem a ressurreição para nos salvar do pecado. Ele paga a dimensão da justiça. O que significa dizer que a misericórdia está dada. É você que tem que participar dela. É você que tem que dizer sim para ela. Como é que a gente diz sim para ela? Bom, antes da morte, você pode se arrepender dos seus pecados, pedir perdão, né? Entrar numa espécie de amizade com Deus e aquilo, né, pode te encaminhar, então, pelo menos para o purgatório, né, que é uma espécie de antessala do paraíso. No purgatório as almas já estão salvas, mas elas têm que purgar os seus defeitos. E quando fechou a morte, acabou a morte, pronto, não tem mais o que fazer fora dali. Né? E assim, o João Grilo, nessa terceira parte, ele saca que fala assim, o tempo da mentira acabou. Eu não tenho mais por que me embelezar aqui, eu não tenho mais por que dizer aquilo. Ele vai ser o único dos personagens que vai, no filme, né? Ele vai dizer assim, não, eu tenho que ir mesmo. Sim, a justiça, eu vou pro inferno, porque fui malandro mesmo na vida inteira, não tem como. Então ele percebe que ali não tem cabimento para mentira. O que significa dizer não apenas que ele vai dizer a verdade, mas significa que ele vai deixar o coração dele falar como se fosse uma criança falando. Sem preconceito, sem se preocupar com aquilo, simplesmente falando o que o coração carrega. E é ele que vai se espantar com o fato de Jesus ser negro, por exemplo. Ele se espanta com aquilo. Né? E aí depois o bispo vai admoestá-lo e tudo mais, e tem uma resposta de Jesus para o bispo que é maravilhosa, está nessa edição, na página 141, que ele diz assim, Jesus é chamado, o nome dele é Manuel no livro. Cale-se você, para o bispo. Com que autoridade está repreendendo os outros? Você foi um bispo indigno de minha igreja, mundano, autoritário, soberbo. Seu tempo já passou. Muita oportunidade teve de exercer sua autoridade, santificando-se através dela. Sua obrigação era ser humilde, porque quanto mais alta é a função, mais generosidade e virtude requer. Que direito tem você de repreender João, porque falou comigo com certa intimidade? João foi um pobre em vida, e provou sua sinceridade exibindo seu pensamento. Você estava mais espantado do que ele, escondeu essa admiração por prudência mundana. O tempo da mentira já passou. Essa dimensão, eu não vou entrar nessa dimensão da coisa racial, etc e tal, porque na época do Ariano, nada disso importava, né? Aquilo foi, sem qualquer proselitismo, ele faz algo genial ao colocar Jesus negro. Nos nossos tempos, tudo isso aqui vai servir de tacape para você bater em alguém, seja de um lado, seja do outro, então não me interessa de maneira alguma. O que me interessa aqui é essa sinceridade do João Grilo, que se estranha aquilo, que se espanta aquilo, que comenta aquilo. E daí vem o bispo, não, veja bem, você não pode fazer isso. E o Manuel diz, para. O tempo da mentira acabou. A mentira de querer parecer algo aqui. Você já não parece mais, você é. E você é esse lixo. E o João Grilo sabia que ele era esse lixo. Ele mesmo diz, ele vai para o inferno. Acontece que a misericórdia foi dada. E aí a compadecida é chamada em defesa deles. E ela vai trazer à presença do Cristo essa dimensão de compaixão que vai salvar vários deles, né? Levando-os principalmente para o purgatório. Né? E assim, a coisa toda chega a ser meio cômica, meio circense até, justamente porque a seriedade de um julgamento, de certa maneira, depois que Jesus Cristo foi condenado à morte e ressuscitou, tudo isso se tornou assim, não digo não é uma bobagem, porque obviamente você pode ir para o inferno, mas literalmente assim, só faz se você quiser. O perdão está dado. Não tem nem por que ter processo aqui. Tem que ter a sua confissão, que é o que o João Grilo faz. Isso aqui que eu fiz, então tá, pela justiça eu vou para lá, não pela misericórdia. A própria confissão já traz em si o arrependimento suficiente que faz com que ele não seja de fato condenado. O demônio ele não entende isso, não aceita isso de maneira alguma. Entende isso, daí ele diz assim, e o João Grilo continua fazendo umas piadinhas, né? Ele diz assim, protesto contra essas brincadeiras, aqui é um lugar sério. E o Manuel, Jesus diz, calma rapaz, você não está no inferno, lá sim é um lugar sério, aqui pode-se brincar. Essa dimensão da brincadeira, porque a salvação já está dada, entendeu? É você querer participar da salvação, é só o que precisa, a boa nova é essa, no final das contas. Torna a coisa toda
uma espécie de algo que já foi restaurado, né? A dimensão do perdão, assim me parece pelo menos, quando você tem a misericórdia, quando você tem o perdão, o que acontece é uma restauração de uma inocência de criança. Então, e criança brinca com as coisas, né? O céu é um lugar muito mais leve, não é essa seriedade toda que está dada ali na parte do juízo final. É claro que, assim, se você quer considerar a dimensão do juízo apenas assim, se não se arrependeu, você está no inferno, pronto, acabou, não precisa ter julgamento. Né? Já não faz o menor sentido, o julgamento na própria vida já foi feito o julgamento quando o sujeito disse não para Cristo, disse não para a salvação da sua alma e pronto, acabou, não vai ter nem necessidade disso nesse momento, digamos assim. Né? A coisa já está mais ou menos, já tá pronta, já está dada. Mas no Alto da Compadecida você vê assim, até onde vai essa misericórdia, até onde vai esse compadecimento de Maria pelos seus. Né? E é interessante de notar que o João Grilo é aquele que não morre daí, né? Porque embora ele tenha morrido, é-lhe dada uma segunda chance de voltar. Deixa de lado um pouco, tá, a dimensão teológica, estamos falando de uma obra de arte, uma criação imaginativa, que trabalha com essas bases, né, da igreja, mas não precisa ser fidedigno, uma coisa, não se apegue nisso. O fato é que é um julgamento que retrata muito mais a presença da misericórdia do que da justiça divina, no sentido que a gente imaginaria, né, de que os bons vão para cá, os maus vão para lá. Não, tudo fica meio que uma brincadeira de criança, que é mais ou menos para retratar precisamente o fato de que, olha, eu já fui julgado pelo mundo, eu já fui condenado, já morri, paguei pelo seu crime, para você está dada a misericórdia. Vira uma brincadeira de criança mesmo, você ir para o céu no sentido cheio da palavra. Todos os personagens ali são encaminhados, eu acho que todos eles são encaminhados para o purgatório, não me lembro se no filme e na obra, agora posso estar confundindo. Mas o fato é que eles estão salvos, não significa que não vão ter que ter o seu melhoramento, não vão ter que passar por um processo de purificação, não se trata disso. Eu estou falando de simplesmente, salvo ou não está salvo. Para esse estar salvo, pum, basta. Isso traz para muita gente que está no processo de santificação, que está levando a coisa tão a ferro e fogo, etc e tal, em geral essas pessoas estão se tornando o irmão do filho pródigo, que são aquelas pessoas que basicamente assim, o cara pródigo a vida inteira, aí no último suspiro o cara se arrepende e ainda vai para o céu, que merecimento é esse? Assim, não é merecimento, meu querido, é misericórdia. Sim, se você quiser passar a tua vida na esborna, e no último suspiro apenas você se arrepender, mas se arrepender de fato do coração mesmo, você vai estar salvo. Vai passar uma boa temporada no purgatório, mas você está salvo. Você vai ter então os irmãos do filho pródigo que vão achar isso um absurdo à luz de uma justiça, porque no fundo vão estar com uma inveja gigantesca, porque no fundo estão se santificando por uma espécie de orgulho pessoal com isso, não por uma graça divina. E você vai ter os outros que vão, opa, se é assim então deixa eu tocar minha vida do jeito que quiser, que dá no final eu me arrependo e está tudo certo. Bom, eles também não entenderam nada, porque um amor tamanho desse você vai deixar para aproveitar só no último suspiro? Sem se tocar que, não tendo esse amor, a tua vida é uma desgraceira completa, porque o pecado, o salário do pecado, ele é morte, ele é frustração, ele é tristeza, ele é depressão, etc, etc. Você está sendo só burro ao fazer isso. O outro, o irmão do filho pródigo está sendo orgulhoso, mas o pródigo está sendo burro. Em algum momento ele vai se dar conta, puta, estava muito melhor antes. Por que não agora? A dimensão da misericórdia e da compadecida restaura uma espécie de inocência de criança que simplesmente... como diria Santa Teresinha para sua mãe, mãe, não vejo a hora que você morra. Que coisa é essa para ser falada? A vida não é mais a sério, porque tá todo mundo salvo. Se de fato a gente tem fé e essa esperança, eu quero que minha mãe e meu pai estejam no céu. Quanto antes melhor, não no sentido que eu vou me matar para estar lá, não, mas no sentido dessa simplicidade, dessa inocência infantil, dessa misericórdia que já está dada, e que está dada e se você a aceita, né? Se você de coração sinceramente se entrega a isso, ela está dada desde que a paixão de Cristo foi vivida e a ressurreição aconteceu. Então, quando a gente volta para o livro, para o Alto da Compadecida, para aquilo que o Ariano fez aqui, é uma obra que ela te deixa com um sorriso no rosto. Ela te encanta mesmo, ela te comove. Né? O retorno do João Grilo é mais ou menos como essa dimensão moral aquilo que o palhaço fala no livro. Né? Espero que todos os presentes aproveitem os ensinamentos dessa peça e reformem suas vidas. Ou seja, aquele julgamento meio circense é para que todo mundo volte como o João Grilo. Assim, caramba,
tentar ser um pouquinho melhor. Eu posso continuar sendo meu espertão aqui, mas não preciso fazer, né? Me aproveitar dos outros de uma maneira mais ou menos egoísta. Há toda uma dimensão moral que ela fica meio cristalina a partir dessa história, e essa é a finalidade, né, exemplar, digamos assim, deste alto, né, o Alto da Compadecida, que tem essa mensagem moral de uma maneira muito evidente. Que o primeiro filme consegue passar da mesma forma, segundo Ariano, até de uma maneira até mais bem sucedido do que a própria peça. O que será do Alto da Compadecida 2, eu não faço a menor ideia. Eu espero que o Guel Arraes seja tão responsável, né, e tão cuidadoso como foi com o primeiro, tão dedicado como foi com o primeiro. Quem sabe pegando outras histórias do Ariano, outras histórias dos repentes, dos cordéis, mas não perdendo, né, essa forma da grande misericórdia, né? Não também tornando ela algo que é uma espécie de passar pano para os pecados, digamos assim, e que todo mundo está salvo simplesmente porque tudo meio que fica válido. Não é isso que o Ariano está colocando. Né? O Palhaço fala muito bem, né? Reforme as suas vidas. Significa que tem um jeito melhor de se viver a vida do que simplesmente, não, a misericórdia vai me salvar no final. Não é, a misericórdia ela foi feita para você, de certo modo, cultivar a sua vida, não para você contar com isso no último suspiro. Né? Essa talvez seja uma boa mensagem de Natal para todos os natais, né? Mas essa recuperação dessa inocência de criança a partir dessa reconciliação através de um perdão, tá, para muita gente eu acho que faz muito sentido e é muito necessário. Então, que Deus lhe abençoe, Feliz Natal, né, em 2024, Feliz Ano Novo também, a gente se encontra aqui no YouTube em janeiro. Até lá.